Ainda Estou Aqui conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Essa foi a primeira estatueta da história do Brasil em quase 100 anos da premiação. No discurso, o diretor Walter Salles agradeceu o cinema nacional e dedicou o prêmio a Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva e personagem principal do longa. Mas a noite não terminou por aí e reservou mais uma surpresa. Na categoria de melhor atriz, a estadunidense Maike Madison desbancou as favoritas Demi Moore e a brasileira Fernanda Torres e levou o prêmio para Los Angeles. A vitória seria a redenção das Fernandas, já que o Oscar não veio para Fernanda Montenegro também, que foi indicada em 1999 pela atuação em Central do Brasil. Mas nada disso foi o suficiente para impedir a comemoração. A notícia da vitória brasileira recebeu destaque em vários jornais estrangeiros. Por aqui, o clima de festa tomou conta do país, com o povo nas ruas, celebrando o carnaval e a estatueta inédita. Sexta-feira, 7 de março de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A notícia de hoje, inclusive, me deixa muito feliz. Eu vou conversar com o Duda Leite, que é jornalista, cineasta e que também é pé quente, porque ele estava aqui no último domingo, quando nós, né, brasileiros, ganhamos o melhor filme internacional no Oscar. Duda, prazer te receber. Seja muito bem-vindo ao VCL em Detalhes. É prazer estar aqui conversando com você. E sim, fomos pé quentes mesmo, né? Ainda bem, foi muito legal. Duda Leite, Carol Martins e William De Luca, tá? Pé quentes aqui no ICL Notícias, no domingo de carnaval e domingo de Oscar também. Eu acompanhei, foi maravilhoso, inclusive a reação de vocês, eu amei. Me senti representada. Que bom, foi meio difícil de estourar a coisa com o confete, mas foi engraçado, foi divertido. O que valeu foi a emoção ali do momento, né? Foi tudo muito assim, a gente viveu coletivamente isso junto. Antes de começar a nossa entrevista aqui no Em Detalhes, eu quero te convidar para participar com a gente de uma conversa com a Mariam Ali. Esse sobrenome talvez você já conheça. Ela é filha do Muhammad Ali, que é o maior lutador de boxe de todos os tempos. Também foi um ativista super importante, uma resistência negra nos Estados Unidos. O Eduardo Moreira conversou com a Mariam Ali, que também é socióloga, além de ativista, e ela vai contar os bastidores desse legado do pai dela e também a história da família. Você vem e acompanha com a gente de graça. E em Detalhes ICL, você garante a sua vaga. Essa conversa, essa entrevista vai acontecer no dia 16 de março, que é um domingo, 8 horas da noite. Não perde, é só colocar o seu e-mail lá em detalhesicl.com.br. É rapidinho, 2 segundos, e você não perde a oportunidade de acompanhar essa conversa tão importante. Agora sim, a gente vai começar a nossa entrevista aqui no Em Detalhes. Muito bom te receber aqui também para falar sobre essa repercussão. Acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer não podia ser diferente, é qual é o impacto que essa premiação tem para o nosso futuro, para o futuro do nosso cinema, para a nossa cultura? Olha, é uma ótima pergunta para começar. Eu acho que, assim, uma coisa que ficou clara, né, nesse Oscar, nessa premiação, é que as pessoas se movimentaram, né, em torno do filme. Então, quer dizer, virou uma coisa como a própria Fernanda Torres falou, que ela não queria que virasse um clima de Copa do Mundo, e foi exatamente o que aconteceu. Tarde demais. Né? Então, pois é, infelizmente ela não teve... como se fala, condições de negar isso. Mas eu acho assim que a importância é, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero que outros filmes brasileiros tenham o mesmo tipo de repercussão. A gente acabou de ganhar um prêmio no Festival de Berlim com um filme do Gabriel Mascaro, O Profundo Azul, e enfim, o cinema brasileiro está ganhando um destaque internacional
tá ganhando não, já vem há muitos anos ganhando, né? Mas acho que agora com o Oscar, claro, se tornou, passou para um outro patamar, né? Se tornou, ficou super popular e chegou a população, assim, acho que como um todo, né? Não só as pessoas que curtem cultura e que gostam de cinema e que acompanham o cinema brasileiro e que sabem que o cinema brasileiro tem recebido vários prêmios em festivais e, enfim, por aí afora, né? A Fernanda, obviamente, tinha ganhado o Globo de Ouro antes, mas não apenas, como eu falei, o filme do Valtinho, mas outros filmes também estão tendo um destaque importante. Por exemplo, me lembrei do filme Manas, da Mariana Brennan, que é um filme que ganhou um prêmio também no Festival de Veneza, onde o filme do Valtinho estreou. Então, enfim, teve o Baby, do Marcelo Caetano, que ganhou um prêmio também em Cannes no ano passado. Então, assim, o cinema brasileiro está produzindo filmes muito interessantes, muito diversos, e que estão fazendo sucesso nos festivais por aí afora. A gente teve uma reinvenção, por exemplo, acho que ficou muito simbólico, do Parasita, quando ganhou o melhor filme, e foi o primeiro, né, em outro idioma. Nunca havia ganhado um prêmio em outro idioma de melhor filme, né? O prêmio principal, vamos dizer assim, ao Oscar. E isso abriu também um precedente. Eu queria te ouvir sobre a importância disso, né? Como é que ficou, depois de 2019, com essa premiação, o cinema sul-coreano, que já tinha se reinventado até aquele momento, e porque as pessoas aqui no Brasil costumam criticar muito o que é um incentivo, na verdade, mas elas enxergam como se fosse um gasto público, um gasto de dinheiro público. E esse tipo de premiação, como, por exemplo, aconteceu com o Parasita e agora o Brasil ganhando com Ainda Estou Aqui o melhor filme internacional, contribui para algum tipo de mudança de mentalidade? Como é que se faz isso? Como é que as pessoas passam a enxergar? Então, também uma ótima pergunta, né? Eu espero que sim, com certeza, que as pessoas parem de ter aquela mentalidade que algumas, infelizmente, têm, né? De que o incentivo do governo para cinema é uma coisa... como se diz, sei lá, mamar na teta do governo, né? Essa coisa não tem nada a ver. O cinema precisa do incentivo do Estado, e o país que você citou, a Coreia do Sul, é um ótimo exemplo disso, porque é um país que investe bastante no cinema local, né? E tem uma indústria muito poderosa, e apesar de não ter tido filmes sul-coreanos após o Parasita com a mesma fama, sei lá, com a mesma fama internacional que o Parasita teve, mas eles continuam produzindo muitos filmes, e o governo na Coreia do Sul investe bastante no cinema. Então, sim, concordo, eu acho que o cinema só existe, principalmente o cinema mais autoral, né? Ele precisa totalmente do apoio do governo. Então, eu espero que isso ajude a mudar a mentalidade das pessoas e do próprio governo, né, que invista mais também no cinema, sem dúvida, é uma coisa muito importante. E aí tá aí o resultado, né, assim, quer dizer, agora, por exemplo, virou essa comoção popular, Fernanda Torres e Walter Salles sendo aguardados em carro aberto. Não, eles não vão, acho que, fazer isso, né, porque a Fernanda já declarou que ela não quer ir no desfile das campeãs no sábado, né? O prefeito do Rio de Janeiro convidou ela, mas enfim, ela já disse que está muito cansada, que não vai fazer isso, mas enfim, o próprio presidente Lula também, né, falou com o Walter Salles pelo telefone, parabenizando. Então, assim, eu espero que isso traga uma nova mentalidade e que ajude a perceber, e que ajude, enfim, toda a população e o governo também a se dar conta de como é importante esse apoio do governo no cinema nacional, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Que mude. Porque é bom para a economia brasileira, né? Quer dizer, para quem está olhando também do lado de fora, gera uma curiosidade pelo país, eventualmente se converte até em turismo, emprega pessoas, principalmente do audiovisual, você movimentar a indústria do cinema, né? Gera profissionalização, competitividade, enfim. Então, tudo isso acontece a partir dessa movimentação que a gente está vendo também, não é isso, Duda?
Total, o filme Ainda Estou Aqui levou 5 milhões de pessoas aos cinemas até agora, né? Agora eu acho que com essa vitória no Oscar vai trazer mais gente ainda. Inclusive, antes da gente conversar hoje aqui, eu estava conversando com uma amiga jornalista, a Cláudia Lima, que está em Amsterdã, e ela me contou que eles adiantaram a estreia do filme na Holanda por conta do buzz, né, do burburinho em volta do Oscar. Então, assim, que ela contou que ela foi ver o filme com legenda em inglês, que não é uma coisa comum. Normalmente, claro, os filmes são legendados em holandês, mas eles adiantaram a estreia do filme por conta do Oscar. Então, só isso dá para ter uma noção, né, de como o filme teve uma carreira internacional, está tendo uma carreira internacional fortíssima. O filme entrou em cartaz na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália, enfim, em vários países. E, portanto, sim, claro, é aquela coisa do soft power também, né? As pessoas, sem dúvida, vão querer visitar o Rio de Janeiro. Eu sei que a casa onde foi filmado, que não é a casa original onde morou a família, né, do Marcelo Rubens Paiva, mas a casa do filme já está um lugar de visitação no Rio de Janeiro, se tornou um ponto turístico. Então, enfim, tudo isso com certeza ajuda a trazer um interesse muito grande, né? Não apenas ao cinema nacional, mas ao próprio país, né? Apesar de que, claro, o filme se trata de um tema pesado, né, da história do Brasil, mas eu acho que também isso é bem importante, assim, enfim, fazer as pessoas também se lembrarem, né, as que esqueceram, enfim, ou que não haviam nascido, né, na época, de um momento muito triste, né, e complicado da história recente do Brasil. Sem dúvida, e acho que vale a pena aqui pegar alguns dados enquanto você estava falando. Eu peguei alguns dados compilados pela Ancine, só dessa semana do Oscar, né? Houve um salto da bilheteria do Ainda Estou Aqui. Então, nos cinemas brasileiros, isso que eu estou falando, tá? Aumentou 148% de 27 a 5 de março. Isso em comparação com 7 dias anteriores, então com a semana anterior. Acho que isso é bastante simbólico também do quanto isso movimenta, né? Como a gente estava dizendo. E aí eu acho que vale a pena a gente entender um pouco. A gente passou a falar muito sobre isso aqui no Brasil, depois da indicação do Ainda Estou Aqui. Como é que essa campanha funciona e que a campanha do Ainda Estou Aqui foi muito bem feita? O Walter Salles, a Fernanda Montenegro, já que a gente estava em época de carnaval, ela basicamente sendo ali a rainha da bateria, né? Puxando toda essa história. Mas o que o Ainda Estou Aqui teve que outros filmes não tiveram, outros filmes brasileiros, porque o Brasil tem produções do cinema que são maravilhosas. Então, qual é o diferencial? Como que a equipe conseguiu fazer esse trabalho tão importante para alçar o nosso cinema a essa posição? Você tem razão. O Oscar, né? As pessoas ficam imaginando que quem ganha é o melhor filme, ou o melhor ator, ou a melhor atriz. Não é bem assim, né? A gente sabe. Por exemplo, por coincidência, eu estava vendo que hoje começa em São Paulo uma retrospectiva dedicada ao Alfred Hitchcock na Cinemateca Brasileira. E o Hitchcock, por exemplo, nunca ganhou o Oscar de melhor direção, e é o Alfred Hitchcock. Então, não é pela qualidade intrínseca simplesmente do filme, ou do diretor, ou do ator, ou da atriz. Tem muito a ver com a campanha, como você falou. E a campanha do Ainda Estou Aqui foi muito exitosa, né? Sem dúvida. Eu conheço a chefe de comunicação, por coincidência, ela é uma amiga, a Ana Luísa Miller, que cuidou da campanha do filme desde que o filme foi exibido no Festival de Veneza, fez sua estreia no Festival de Veneza, onde ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, né, para dupla de roteiristas. Então, assim, foi uma campanha muito exitosa. Eu não tenho dados, talvez você tenha, eu não sei dizer quanto que foi investido, mas foi muito dinheiro investido nessa campanha. A Sony, que é a distribuidora internacional do filme, também investiu muito na campanha do Ainda Estou Aqui. Então, por exemplo, agora, nesse fim de semana do Oscar, tinham 22 pessoas da equipe do filme em Los Angeles para acompanhar a cerimônia. E, por exemplo, a Fernanda Torres, ela fez uma campanha totalmente um sucesso total, né? Porque além dela, independente dela ter ganhado ou não o prêmio,
Bom, obviamente ela não ganhou, mas assim, ela de fato saiu muito vencedora, porque a participação dela nos talk shows, né, que são uma etapa importantíssima da campanha dos filmes nos Estados Unidos, ela brilhou, né? Ela foi muito engraçada, enfim, super carismática, participou de todos os programas, os talk shows relevantes nos Estados Unidos, então ela fez tudo certinho, entendeu? Então, eu acho, sem demagogia, eu falei isso no dia da live, eu acho que tanto o filme, bom, o filme obviamente saiu premiado, claro, como melhor filme internacional, mas a Fernanda também, ela saiu muito premiada, porque assim, o destaque que ela teve durante a campanha foi incrível. Você vê que, claro que a gente está no Brasil, mas eu acho difícil comparar o carisma dela, tudo que ela fez nesses talk shows com outras atrizes que estavam indicadas. É claro que as outras atrizes também fizeram esse circuito e tal, mas eu acho que realmente ela foi muito exitosa nessa campanha. E como eu falei, tem muita gente trabalhando por trás, né, só na campanha do filme mesmo. É uma coisa muito cansativa. Inclusive, por isso que ela disse que não vai estar no sábado no desfile das campeãs, porque ela está exausta. Imagina, ela ficou 3 meses, basicamente, viajando, 4 meses, né? Desde o Festival de Veneza em setembro, a gente está em março, imagina, 6 meses. Não, é muita coisa. Enfim. Até, você estava falando sobre os dados, né? A gente não tem o valor de campanha, tem uma reportagem da Folha, da Ana Paula Souza, que fala sobre o orçamento ali em 45 milhões, segundo a apuração dela, de reais o longa, só que o valor de campanha é incalculável, a reportagem traz aqui, né? Então, tem participação em mais 50 festivais, debates, tem jantar, enfim, é uma estratégia, como você disse, de muitos meses, e a Fernanda Torres à frente de tudo isso também, ela teve um papel muito importante. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre a própria Fernanda, né? A importância dela nessa campanha, ela também aparecendo com o carisma que é muito próprio dela, mas acho que as pessoas não conheciam, porque conheceram a Fernanda ali do filme, né? Como uma atriz fazendo um trabalho impecável, mas no formato de um filme de drama. Agora, não conhece nem o carisma da Fernanda como o papel que ela tem, né? Em papéis cômicos também. Então, ela foi para o Jimmy Kimmel, depois foi também para a TV Matinal, foi capa de Hollywood Reporter, enfim. Ela teve um papel de peso, o rosto dela foi muito importante, principalmente depois que ela ganhou o Globo de Ouro também. Então, como é que ela está sendo vista nesse espaço? Como é que ela está sendo vista no mundo? E qual é o papel que ela pode ter no cinema a partir de agora também? Bom, pois né, o que vem por aí é a grande pergunta. Eu vi uma entrevista que ela falou uma coisa que eu achei divertida, que ela disse que ela quer ser uma vilã do James Bond, né? Eu amei. E eu acho que ela tem talento. Pois eu também adorei. E acho que ela tem talento e carisma agora e cacife para fazer isso, com certeza. Então eu quero ver Fernanda Torres como vilã de James Bond. Assim, esse é o meu desejo. Mas eu vi também uma entrevista muito boa dela com a Jessica Chastain, né, que é outra atriz que também ganhou o Oscar. E as duas também tiveram uma química muito boa numa entrevista que ela fez para o site da Interview, né, a revista norte-americana, e também deu uma química entre as duas. Quem sabe elas vão fazer alguma coisa juntas. Eu sei que a Fernanda quer fazer coisas no Brasil, ela obviamente também é uma escritora, roteirista, e como você falou, ela é muito engraçada, né? Eu acho que ela demonstrou isso nas participações dela nos talk shows. Apesar de que os americanos, né, ou o público de fora, como você também mencionou, não conhecem esse lado dela porque viram apenas, a conheceram através do Ainda Estou Aqui, apesar dela já ter feito um outro filme pelo qual ela ganhou o Festival de Cannes, né, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, mas, como se diz, eu acho que, sim, ela tem um talento muito grande, ela pode fazer o que ela quiser, né, a partir de agora, vamos ver, assim, eu acho que tanto séries, eu não sei se ela vai, eu sei que ela tem roteiros, ela é escritora, né, também, então, enfim, não sei se ela vai voltar, peça que ela vem fazendo já há 20 anos, quem sabe se ela voltar com essa peça, eu estava lendo, vai ter que ser agora num... Exatamente, obrigado, A Casa dos Budas Ditosos. Então, se ela voltar com essa peça, eu estava lendo, talvez ela tenha que fazer num estádio, né? Assim como, por exemplo, a mãe dela, né, a Fernanda Montenegro, fez aquela leitura de Simone de Beauvoir aos 95 anos no auditório Ibirapuera. Eu tentei, viu? Tentei muito, não consegui. Não conseguiu? Não consegui. Eu vi.
Eu vi no Sesc, eu não consegui ver lá, mas deve ter sido impressionante. Foi Não, o Sesc lotou também. Era impossível comprar. Não, super, impossível. Enfim, então assim, eu acho que as duas, né? A Fernanda Montenegro agora vai estrear um filme chamado Vitória, que vai estrear em breve, agora esse mês, nos cinemas. Então, assim, as duas estão, bom, ativas, né? Obviamente, a mãe tem, né, muito mais idade, mas eu quero ver a Fernanda Torres como vilã do James Bond. Basicamente é isso. Mas eu sei que ela já expressou esse desejo também. Mas, sinceramente, eu acho que ela pode fazer muitas coisas. Eu acho assim, como eu falei, eu acho que ela teve uma exposição muito grande. Ela é super carismática, né, super simpática, ficou amiga de todo mundo. Isabella Rossellini querendo fazer foto com ela, Penélope Cruz, né, apresentando o prêmio. Aliás, na hora que subiu a Penélope Cruz para entregar o prêmio de melhor filme internacional, tanto eu quanto a Carol quanto o Will ficamos meio tensos, né? Porque Penélope Cruz é espanhola. O filme Emília Pérez é uma produção francesa, estrelado pela Carla Sofia Gascon, uma atriz espanhola. Então foi um pouco assim, ui, a gente ficou tentando ler os sinais e foi meio estranho, mas no final deu tudo certo. Mas enfim, por exemplo, também eu vi muitas pessoas na internet postando a foto da Penélope Cruz com a Fernanda e marcando o Almodóvar, né? Quem sabe? Eu acho que a Fernanda Torres também seria uma tica de Almodóvar muito boa, né? Eu acho que ela seria ótima no filme do Almodóvar. Eu amei. Assim, eu acho que não é? Seria incrível. Imagina, acho que ela seria super a ver com o perfil do Almodóvar. Eu acho que eles se dariam super bem. O Almodóvar já é amigo do Caetano Veloso, enfim, já tem a conexão com o Brasil. Fica a ideia, né? Duda, sua ideia está sendo jogada aqui no mundo. Espero que chegue no ouvidinho dele. Eu amei. Eu quero te perguntar também, Duda, sobre o simbolismo de sair no carnaval, né? Porque assim, a gente foi para os blocos, a gente foi para as ruas, enfim, várias capitais. Todo mundo torcendo, parou para assistir em telão, em bloco de carnaval, todo mundo usando máscara da Fernanda Torres. Ela virou, assim, aquela expressão que a gente conhece muito bem, a queridinha do Brasil, né? Então, a importância disso ser indicado, não só para a nossa indústria, para o nosso mercado, mas é uma valorização, assim, num momento que a gente tinha o audiovisual, a cultura brasileira tendo sido tão atacada nos últimos anos no governo Bolsonaro. Então, eu acho que isso é algo maior, né? Para além do respeito, é a celebração do brasileiro, é uma coisa coletiva, assim, que parece que resgatou alguma coisa na gente num momento tão importante. Eu queria te ouvir sobre essa celebração acontecer com a gente no meio do carnaval. Como é que você enxerga tudo isso? Foi muito lindo, né? Não sei nem como expressar, assim. Foi demais. Por exemplo, nós mesmos estávamos com as máscaras dela no estúdio, né? Da ICL. Foi demais. Eu acho que essa combinação, assim, Oscar com Carnaval já aconteceu outras vezes, né? O Oscar, ele sempre é no começo de março, enfim, como o Carnaval, né, muda de ano a ano, às vezes calha, né, de ser o domingo de Carnaval, mas convenhamos, nunca, jamais, desde que eu comecei a assistir o Oscar, quando eu era adolescente, nunca vi uma coisa desse jeito. Nunca o brasileiro deu tanta importância para o Oscar, como a gente sabe, até veículos, né, como, por exemplo, a Rede Globo não transmitindo o desfile para transmitir o Oscar, ou ainda os telões transmitindo a entrega do Oscar na própria Marquês de Sapucaí. Isso é algo totalmente inédito, né? Eu achei que foi muito mágico, incrível, e, enfim, só temos que celebrar isso, e como você falou, depois de um governo que demonizava a cultura, né? Então, assim, eu acho que foi o melhor tapa de pelica, assim, na cara de quem falou mal da cultura brasileira. Agora, pois é, né? Lidem com isso. Foi demais. Eu fiquei muito feliz, foi incrível. Foi lindo mesmo, como você disse. Eu acho que não tem como também não chamar atenção para como há uma birra, assim, da extrema-direita em relação a isso, até uma espécie de boicote ao filme, por exemplo. A gente falou ontem, aqui no ICL Notícias, sobre como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não parabenizou ninguém, né? Nem a Fernanda Torres, nem o Walter Salles, sobre o Oscar, nem quando a Fernanda Torres também ganhou o Globo de Ouro, a gente vê esses movimentos, assim, comentários também de bolsonaristas nas redes sociais, do ICL, falando mal do Ainda Estou Aqui, por ser um filme que denuncia os horrores da ditadura, né? Mas como é que, na verdade, você acha, na verdade, que o filme e essa vitória, também essa premiação, tem o potencial de
mudar um pouco a mentalidade das pessoas em relação a isso, né? E não enxergar o filme como um filme de esquerda, como tem sido colocado em parte das redes sociais, né, em parte das pessoas que estão comentando. Olha, eu espero que sim, com certeza, porque, como você falou, assim, o que significa, quer dizer, um filme de esquerda como, né? Ou seja, um filme de esquerda porque denuncia a Porque ditadura. denuncia a Se ditadura. a pessoa não acredita que existiu a ditadura, daí assista o filme, é a única coisa que eu posso falar. E assim, né, como eu acho que o filme conseguiu. Desculpa, conseguiu certamente furar a bolha, que é aquela velha história, né? Muitas vezes o cinema brasileiro produz muitos filmes ótimos, de denúncia, muitos filmes bastante politizados. E sim, é verdade, muitos filmes de esquerda mesmo, assim, muito mais com uma mentalidade muito mais progressista, aberta. Assim como Hollywood até, né? Claro que assim, Hollywood é uma indústria muito maior do que a do cinema nacional, mas mesmo os membros da academia, enfim, a academia e o Hollywood também é a maioria dos atores são democratas, né, nos Estados Unidos, enfim. Mas eu acho que o Ainda Estou Aqui conseguiu sim furar a bolha, e eu espero que essas pessoas que, eu não sei se ainda existem, né, pessoas que querem a ditadura de volta, por favor, vão assistir o filme. Porque assim, o filme é uma história humana, né? Uma história de uma família, quer dizer, um pai que é retirado de uma família e morto, né? Então, se isso não toca alguém por questões ideológicas, eu diria assim para essa pessoa procurar um tratamento, né? Honestamente, não sei mais o que dizer, porque como assim, entendeu? Sabe, eu acho muito absurdo, assim, eu acho que o filme, sem dúvida, eu acho que conseguiu furar a bolha. Como eu falei, 5 milhões de pessoas não é pouca gente, né? Então, eu espero que, se o filme conseguir, sabe, mudar a cabeça de algumas pessoas, eu tenho certeza que o Walter Salles e a Fernanda concordariam com isso, porque eu vi entrevistas do Valtinho falando justamente sobre isso, que, na verdade, o filme conseguir mudar a cabeça. Se o filme conseguir mudar a cabeça de algumas pessoas, já é um prêmio maior do que o Oscar, sabe? Claro que guardado as devidas proporções, eu entendo o que ele está falando. Não, isso é Então, vamos lá. excelente. Eu acho só lamentável que tenham políticos que contribuam com isso, né? Porque à medida que eles não parabenizam ou querem fazer parte desse boicote, eu acho isso, no mínimo lamentável aqui, para não usar um adjetivo mais forte. Mas aí, para a gente fechar, eu acho que não tem como não te perguntar sobre aquele mal-estarzinho que ficou, né, por a gente não ter, por a Fernanda, melhor dizendo, não ter levado a melhor atriz. A gente tinha essa esperança e muita gente falou sobre isso, né, sobre, tudo bem, se fosse Demi Moore, tudo bem, mas tem uma dose de etarismo, não tem, enfim, a Mike Madison, ela levou o Oscar de melhor atriz, muita gente comparou com aquele momento da Gwyneth Paltrow também. O que você achou desse resultado de melhor atriz? Foi muito cedo? Não foi? Foi um efeito ali do strike que a Nora acabou tendo, né? Porque levou 5 premiações. E foi um movimento muito interessante também, porque, no fim das contas, a Emília Pérez, que tinha diversas indicações, acabou não cumprindo essas expectativas por conta da Carla Sofia Gascon e todas as polêmicas envolvendo, né? Pois é, o Emília Pérez estava indicado em 13 categorias, né? Era o filme com o maior número de indicações e levou duas, né? A Zoe Saldanha e El Mal, né? Que foi a melhor canção. Eu achei merecido o Oscar da Zoe Saldanha, apesar de também estar torcendo pela Isabella Rossellini. Mas quanto à premiação de melhor atriz, Gabriela, é o seguinte, claro que eu queria que a Fernanda Torres tivesse ganhado, né? Óbvio, assim, ela era a favorita do Brasil, não tem como, e ela tá excelente no filme, independente dela ser brasileira ou não. Agora, honestamente, eu gostei de Anora, e assim, claro que tem a questão do etarismo, sim, é uma questão relevante, inclusive eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi que desde 1930, apenas 19% das indicadas de melhor atriz e atriz coadjuvante
tiveram acima de 50 anos, mais do que 50 anos. Então, assim, nossa, sim, é um número, é óbvio que tem um aspecto etarista. Duda, que prazer te receber aqui. Muito feliz, principalmente num momento de celebração como esse. Foi um prazer ter você também aqui no ICL. Arrasaram na cobertura, eu acompanhei. Foi excelente, muito bom acompanhar contigo. Legal, Gabriela, obrigado. Adorei participar aqui também. Obrigado pelo espaço para poder ficar falando de coisas que eu adoro, como cinema, enfim. Também adorei. Muito bom. Um beijão, querida. Até a próxima. Tchau. Beijo, até mais. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e eu lembro a você que você pode ouvir um Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tchau, tchau e até a próxima. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe. Lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder.